Mateus 24, versículo 3. Veja só. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, do século, né? Então a pergunta dos discípulos a Jesus, eles queriam saber quando é que tudo isso teria um fim, quando é que tudo isso iria suceder. O que Jesus respondeu? Primeira coisa que nós temos que entender: antes do fim de tudo, antes da consumação do século, que é o fim de tudo, que é a volta de Jesus, o fim do século está relacionado à volta de Jesus. Quando Jesus voltar, é o fim do século, ok? Antes de Jesus voltar, sinais iriam acontecer na terra, para mostrar que Jesus estava para chegar, para mostrar que ele estava próximo. E esses sinais que acontecem na terra é para nós preparar a nossa o quê? Vida. É um alerta para que eu e você venhamos estar preparado. Por exemplo, teu pai e tua mãe está em São Paulo e diz assim: Maria, João, tal dia eu vou chegar e ir na rodoviária de Santo Inês, aí você vai me buscar. Segunda-feira eu vou chegar 8 da manhã, você vai estar lá esperando teu pai e tua mãe, sim ou não? Porque ele avisou. Então os sinais que antecedem a volta de Jesus é um aviso para você abandonar o pecado, para você se sair da vida errada, para você colocar a sua vida em ordem, para que quando Jesus voltar, você não seja pego de surpresa. E o batismo nas águas é uma preparação para a volta de Cristo. O batismo nas águas mostra que você está sendo incluído na família da fé, que você faz parte agora da igreja de Jesus. É muito importante. Se eu estou vendo sinais acontecer e não estou preparando a minha vida, eu estou sendo negligente. Mas se eu estou vendo o sinal acontecer e eu estou preparando a minha vida, eu estou sendo um cristão sensato, que está percebendo que Jesus está voltando. Aí Jesus falou algo muito importante, versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Um dos sinais que Jesus está voltando é o engano religioso. Engano religioso. Muitas pessoas estão sendo enganadas, abandonando o verdadeiro Deus, se desviando da verdadeira fé. Aqueles que um dia estiveram dentro da igreja, hoje estão no bar. Aqueles que um dia estiveram pregando a palavra de Deus, hoje se perderam em caminhos que não agradam a Deus. Jesus diz aqui: cuidado para você não ser enganado. Eu sempre tenho falado aqui, há 9 meses atrás, desde quando eu cheguei, para que você tenha o cuidado para não ser enganado. Porque se você não entender, não conhecer a palavra de Deus, facilmente você vai ser iludido. Porque as pessoas hoje enganam, mentem, e quem engana e quem mente vai chegar até você de uma maneira que você confie nela, confie nele, como a serpente fez com Adão e Eva no jardim do Éden. A serpente chegou para Eva e disse: foi assim que Deus disse, colocando a dúvida,
colocando a incerteza no coração de Eva, depois que Deus já havia falado com ela. Quando você tem a certeza da palavra de Deus no seu coração, irmão, quando você tem o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, pode qualquer outra coisa, pode até anjos vier a você pregar um outro evangelho, você não vai aceitar. Diga glória a Deus, porque você já teve encontro com a palavra de Deus. Tem gente que está sendo enganado, meu irmão, mesmo depois de 10 anos na igreja, mesmo depois de estar na igreja há tanto tempo, está se desviando para outro caminho, se desviando para outros lugares, se desviando da verdadeira doutrina, que é a palavra de quem? Para viver debaixo de doutrinas de homens. Estão voltando novamente para costumes de homens, ao invés de viver debaixo da graça de Deus. Engano religioso. Sabe por que o inimigo faz isso? Muitos estão dentro da igreja, longe da presença de Deus. Nós temos que estar na igreja, perto de Deus. Então Jesus falou assim: cuidado, para que ninguém venha enganar você. E ele está dizendo isso, então, mostrando que nós corremos um grande risco de sermos enganados. Versículo 5: porque virão muitos em meu, dizendo: eu sou Cristo. E o que, gente? Enganarão a muitos ou a poucos? A muitos. Então entenda, está falando aqui para discípulos. Para quem está dentro da onde? Da igreja. Porque se você está na igreja com a Bíblia fechada na tua vida, você vai ser enganado por todo mundo. Ou não? Sim ou não? Nós temos que estar na igreja com a Bíblia aberta na nossa vida. Tendo esse encontro com Deus verdadeiramente, ninguém consegue nos enganar. Mas o interessante é que muitos, Jesus frisa, enganarão a muitos. Muitos virão no meu nome, não vão vir no nome do diabo. Eu sou o diabo, eu sou Satanás, eu sou o demônio. Não, não, não. Eu sou um grande homem eu tenho a revelação para a sua vida. Eu sou uma grande mulher de Deus. Enganarão a muitos. Se desviarão da verdadeira sã doutrina que leva à salvação da alma. Então nós temos que ter cuidado. Uma das evidências que Jesus está voltando é o engano religioso. As pessoas abandonando a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, a verdadeira religião e debandando para um caminho que não é verdadeiro. Irmão, entenda uma coisa. Os demônios temem mais a Jesus do que os religiosos. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando o gadareno endemoniado viu Jesus, ele correu até Jesus e fez o quê? Dobrou o seu joelho, o quê? E tremeu diante de Jesus. E o que os religiosos fizeram com Jesus? Entregaram Jesus nas mãos dos romanos para o quê? Para ser morto. Queiram ou não, eles têm parte na morte de Jesus. Então a pessoa extremamente religiosa, ela é fanática. E ela quer tirar, por exemplo, vamos supor aqui, o irmão é religioso. E ele vai dizer assim, um exemplo, não que ele seja. Um exemplo, todas as outras pessoas estão erradas, só eu certo. Por quê? Porque o meu cabelo
é diferente, a minha roupa é diferente, meu modo de falar é diferente. Se ninguém for igual eu, todo mundo está o quê? Errado. Esse é um religioso. É aquela pessoa que diz assim, ó, se você não for da minha igreja, você não tem salvação. Se você não guardar segunda-feira, você vai para o inferno. Se você não guardar quarta-feira, você vai para o inferno. Quem está entendendo? Se você comer carne de capivara, você vai para o inferno. Irmão, será que Deus é tão fraco que um pedaço de carne vai tirar a minha salvação? Uma corrente no braço vai impedir da minha salvação? Um brinco na orelha de uma mulher vai impedir que ela seja salva? Que Deus é esse, que um brinco tira a força dele? Para com isso, rapaz. Nós temos que saber ponderar as coisas. Existe a sã doutrina, que é a palavra e existe a doutrina do homem, os costumes e doutrinas humanas. Dá dando para entender? Muitos estão debaixo da doutrina de homem e estão longe da sã doutrina de quem? Aí ele incomoda todo mundo, persegue todo mundo, quer levar todo mundo para debaixo de um peso que Jesus já tirou, quer levar todo mundo para a lei que Jesus já pagou. Quando Jesus diz assim, eu não vim abolir a lei, mas cumprir, não foi isso que ele disse? Sim ou não? E ele cumpriu, sabe quando? Lá na cruz, quando ele falou assim, ó, está consumado. Sabe o que quer dizer essa palavra? Em grego, tetelestai, está pago, está cumprido, está feito. Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Quando ele diz está consumado, ele diz, eu paguei, eu cumpri a lei. Agora todos que olharem para Jesus terão a vida eterna. Não precisa você carregar um fardo pesado mais, irmão.